Axé Saravá Mojubá. Seja bem-vindo a esse vídeo, né? Respondendo aqui a pergunta de uma aluna do curso Fundamental Doutrinário de Umbanda, a Eliane. Meu nome é Pedro Scarabello, para quem não me conhece, sou sacerdote umbandista e médium ativo de Umbanda desde 1993. Certo? Ministro o curso Fundamental Doutrinário de Umbanda, também conhecido como CFDU, versão EAD. Então, quem quiser saber mais também sobre esse curso, quiser conhecer, é só clicar aqui no link na descrição do vídeo. Se puder dar um like aí pra gente e curtir e se inscrever no canal, você será muito bem-vindo e a gente agradece para que nosso trabalho, divulgação e esclarecimento sobre Umbanda continue e não pare nunca, tá certo? Então se inscreva aí no canal, dê seu like e ative o sininho para que você fique sabendo quando a gente publicar novos vídeos, tá bom? Vamos lá, vou responder a pergunta da Eliana então, que está fazendo o curso com a gente lá. Ela perguntou se o Ogã tem mediunidade, se o Ogã pode incorporar nas giras de Umbanda, e a gente já adianta que sim, tá bom? O Ogã tem mediunidade sim, ele pode ter ou não ter mediunidade de incorporação, né? Mas uma mediunidade já é certa que ele tem, que é a mediunidade que a gente chama de mediunidade de lucidez artística musística, né? Essa mediunidade lá corresponde aos chakras branquial e laríngeo, que pega as mãos, os braços, as pregas vocais, denominando assim um Ogã de cor ou Ogã de canto, ou os dois juntos, né? Então, e eles tendo mediunidade de incorporação também, no momento da gira ele pode sentir essa sensibilidade, a presença do seu guia ou de orixá, né? Natural aí, e pedir licença e, logicamente, fazer parte ali da gira de Umbanda no momento das incorporações também, tá certo? Aí varia de terreiro para terreiro, varia de sacerdote para sacerdote, deixar ou não essa incorporação acontecer, mas eu acho muito válido que sim, né? A Corimba pode ter lá substitutos, pode ter Ogãs que vão substituir aquele que está indo incorporar, ter uma sequência ali de troca de Ogãs ali para fazer um revezamento, e a gira corre normal, né? A Umbanda é muito flexível nesse ponto, dá uma liberdade, né, em todos os aspectos, em todos os pontos. Então, é muito tranquilo essa situação dentro da Umbanda, tá certo? Então, Eliane, respondido a sua pergunta, tá bom? Acho que vai servir bastante gente também. Então, o GAN pode incorporar sim, o GAN tem mediunidade sim, né? Mediunidade de lucidez artística, e também pode incorporar caso tenha essa mediunidade dentro do terreiro. Aí varia de terreiro para terreiro, particularidade para particularidade, mas é muito bacana quando isso ocorre e o terreiro também tem ali um revezamento nos seus Ogãs ali para que isso aconteça. Tá certo, Eliane? Então espero ter respondido a sua pergunta e das demais também. E qualquer coisa a gente está à disposição aqui no curso FDU para quem quiser conhecer, ou aqui no YouTube também. Vou deixar os contatos e as redes sociais. Axé, até o próximo vídeo. Axé, Saravá, Mojubá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Agora respondendo a pergunta do William Neves, do CFDU, faz o curso Fundamental Doutrinário de Umbanda, que eu ministro. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Scarabello, sou sacerdote umbandista e médium ativo de Umbanda desde 1993. Autor do livro O Guardião dos Tempos também. E hoje ministro o curso Fundamental Doutrinário de Umbanda, versão EAD. Quem quiser conhecer mais, vou deixar o link aqui na descrição. E já pedindo aí um like, uma curtida aí sua no nosso canal. Se inscreva no nosso canal também, ative o sininho para que quando a gente colocar novos vídeos você fique sabendo no mesmo instante, tá bom? Ajude o nosso trabalho aí na divulgação da nossa religião, tá certo? Então, o William Neves perguntou lá no nosso grupo secreto de alunos, né, do CFDU, se uma pessoa está querendo se tornar um bandista, ela pode ter outras práticas religiosas ou tem que se dedicar exclusivamente na Umbanda. Bom, vamos lá. A Umbanda, a princípio, ela é bem eclética na sua assistência, na consulência, né? As pessoas que vêm em busca ali da religião de Umbanda, essa assistência, né? Esse pessoal, ele já é bem eclético, né? Vem pessoas de todas as religiões, ou pessoas sem religiões também, né? Mas ali tem católicos, evangélicos, enfim, budistas, espiritualistas, espíritas, candomblecistas. Então é uma assistência muito eclética, a assistência da Umbanda, né? Uma ou outra pessoa acaba se apaixonando pela religião, gosta da religião, gosta dos seus fundamentos, da sua doutrina, da sua prática, da sua liturgia, e acaba querendo conhecer mais, aprender mais sobre a religião, acaba entrando para a religião e, consequentemente, muitas vezes acaba ainda frequentando a sua ex-religião, entre aspas, né? Ou a sua religião anterior, e ficam as duas religiões ali em paralelo, né? Então, nada impede, a religião é muito livre, a Umbanda é muito livre, muito flexível nesse sentido. Então, a grande maioria dos sacerdotes de Umbanda permitem
esse fato, essa situação, porém, a gente tem que raciocinar bem. O que acontece? Quando você está naquela verdade, que uma verdade te fez ali gostar daquela religião, querer fazer parte daquela nova religião, você está engajado numa nova verdade, numa doutrina diferente, com fundamentos diferentes, com liturgia diferente. Então é uma verdade que você está preferindo naquela sua fase evolutiva. Então quando a gente tem uma preferência dentro dessa fase evolutiva, o que a gente faz? A gente deveria, ao certo, optar por uma dessas verdades, porque senão o seu copo vai encher e vai transbordar com informações diferentes e vai virar uma confusão. Então sua cabeça vai entrar em conflitos, né? Porque talvez na sua religião que você praticava tem uma liturgia diferente, tem uma prática diferente, tem uma doutrina diferente. Então, e dentro dessa nova religião também tudo diferente. Então você acaba entrando em conflitos, porque cada religião vai te esclarecer de formas diferentes, vai te orientar de formas diferentes, né? E a prática ali também são diferentes. Então aí o que acontece? Sua cabeça, seu copo enche, transborda e vai virar uma confusão, vai virar um conflito de ideias ali, de opiniões e de verdades, né? Então seria ideal que você escolha, logicamente, uma verdade, né? E não existe verdade absoluta, a gente já fala isso no curso também, no CFDU. Não existe verdades absolutas, porém existe a nossa verdade, aquela verdade que nos atinge, aquela verdade que faz parte da nossa vida naquele momento, no nosso momento evolutivo, e é isso que é válido, né? Então a gente aconselha sempre esvaziar o copo e encher esse copo novamente com aquela verdade do qual você quer praticar, do qual você se apaixonou, do qual você quer fazer parte. Então esvazia o copo, enche o copo novamente com essa verdade do qual você escolheu, tá certo? Então espero ter respondido sua pergunta. Logicamente, não respondi. Complemente sua pergunta novamente, que a gente está à disposição, tanto no CFDU quanto no nosso canal do YouTube. Esses vídeos a gente está colocando nos dois canais, tá bom? Então, peço mais uma vez o seu like, sua curtida, peço mais uma vez, se inscreva no canal para a gente continuar o nosso trabalho, para que isso não acabe, tá bom? Então, muito axé, link na descrição para quem quer conhecer o CFDU, serão muito bem-vindos. A gente também ajuda o projeto educacional Ninho, que ajuda crianças carentes com esse projeto, né, de um valor irrisório. Vocês não viram isso ainda no Brasil. Então, façam parte, venham conhecer sem compromisso, que a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Muito axé, até o próximo vídeo. Axé, Saravá, Mojubá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Pedro Scarabello, sou sacerdote umbandista e médium ativo de Umbanda desde 1993, autor do livro O Guardião dos Templos, a história de Tata Caveira, isso mesmo. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer esse projeto. É um projeto inovador aí de ensino à distância, né, EAD. E também ajudamos com esse projeto, o projeto educacional Ninho, que ajuda crianças carentes. Então, conheça aí sem compromisso. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Já pedindo seu like, pedindo que se inscreva no canal, ative o sininho para que você fique por dentro dos nossos vídeos assim que forem lançados, tá bom? E que nosso canal também continue a divulgar e também tirar dúvidas dos umbandistas, tá bom? Vamos lá. A gente tem mais uma dúvida da Eliane, que está fazendo o curso fundamental do final de Umbanda, né? Está na nossa primeira turma. Ela perguntou sobre as oferendas com carne, tá bom? A Umbanda faz oferendas, faz obrigações, né? Principalmente aos orixás, também aos guias, né? E isso é comum dentro da religião, porém a gente utiliza flores, frutas, ervas, pedras, enfim, velas, algumas bebidas, né? A carne é um pouco menos comum nas oferendas de direita, né? E um pouco mais comum em grande parte dos terreiros na esquerda, tá certo? Porém, a gente tem que separar duas coisas. A gente tem a carne, aquela carne que a gente vai no mercado e compra ela já. Um animal morreu para isso, sim, mas grande maioria da população é carnívora. Eu sou carnívoro, não tenho nenhum problema em dizer isso. No dia dos trabalhos eu não como carne, né? No dia dos trabalhos a gente faz o preceito, que a gente fala também do curso, né? A gente não come carne no dia do trabalho, da gira, né? Como o preceito, né? Porém, a gente tem essa carne, tem a carne do sacrifício animal, que a gente não faz na Umbanda. A gente não sacrifica, não tem o sacrifício animal dentro da nossa religião. Entendeu? Se há um terreiro que faz o sacrifício, não é Umbanda, é qualquer outra religião, mas não é Umbanda, tá certo? Então isso não acontece nos terreiros de Umbanda, o sacrifício animal. Porém, as oferendas com carne acontecem. Mas é aquela mesma carne que a gente vai no mercado, que já está bonitinha lá, fatiadinha, a gente compra por quilo, né, para a gente comer, para a gente se alimentar. Então essa carne a gente utiliza nas oferendas de esquerda
né? Miúdos, moela, algumas mais comuns, algumas partes do frango, tá? E eu vou explicar o porquê. A gente tem um tipo de oferenda, de obrigação ali, que a gente faz também um tipo de magia, né, imitativa. Ela chama magia imitativa. Ou seja, quando tem um trabalho feito, trabalho mandado, trabalho que foi utilizado carne para o negativo, às vezes a gente faz essa magia, faz essa oferenda para quebrar essa magia com os mesmos elementos. Então chama magia imitativa. Então esse é um dos fundamentos para a oferenda com carnes nas giras de esquerda, nos trabalhos de esquerdas da Umbanda. Tá certo? Se seu terreiro não utiliza, não tem problema nenhum. Se seu terreiro não faz uso, não tem problema, tá certo? Cada terreiro tem uma particularidade, a gente sabe disso, tem uma vertente, tem uma particularidade, tem uma raiz, né? Então, vários terreiros utilizam desse recurso, né, dentro dos trabalhos, mas não, lembrando novamente, não se faz sacrifício animal, tá certo? A Umbanda não faz sacrifício animal, tá certo? Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, dentro dessas oferendas e trabalhos de elementos imitativos, a gente utiliza esse recurso dentro dos padrões, principalmente nas linhas de esquerda, tá certo? Mas não tem problema nenhum se o seu terreiro não usa ou não faz uso desse tipo de oferenda ou de magia imitativa, tá certo? Não tem problema nenhum, tá certo? Aí muitos terreiros acabam que não utilizam esse recurso, utilizam de frutas, principalmente frutas ácidas, abacaxi, laranja, limão, para fazer o mesmo efeito e quebrar essas demandas, essas magias também nos trabalhos aí mais de esquerda, tá bom? Então, fique à vontade aí quem quiser comentar, isso aí é muito bom para nós, para o nosso canal também. Logicamente que a gente pede só respeito, justamente porque a gente respeita a sua particularidade, respeita a sua vertente, respeita o seu modo de agir e de entender a religião de uma forma, e logicamente que a gente também pede respeito para a nossa forma de entender, a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer o nosso trabalho de Umbanda, já que nós fazemos o bem, praticamos a caridade, né, e não fazemos o mal a ninguém. Tá certo? Umbanda é religião, só pratica o bem, e qualquer coisa diferente disso não é Umbanda, isso tem que ficar bem claro. Né? Isso é só um tipo de oferenda, um tipo magístico, para a gente eliminar essas demandas, eliminar esses trabalhos feitos com os mesmos elementos, geralmente utilizados também nos trabalhos de esquerda. Tá bom? Alguns terreiros usam, alguns terreiros não usam. Agora, que impossibilidade nenhuma pode ser usado é o sacrifício animal dentro da Umbanda. Aí sim, se tiver, não é Umbanda. Tá certo? Então, espero ter esclarecido a dúvida. Qualquer coisa pode deixar nos comentários, pode fazer pergunta, que a gente vai responder da melhor forma possível. Tá certo? Muito axé no seu coração. A gente pede um like, se inscreva no canal e a gente está sempre à disposição aqui para atender as suas dúvidas. Tá certo? Abraço, axé, até o próximo vídeo. Axé, sejam bem-vindos a mais essa videoaula, hoje respondendo pergunta dos alunos do CFDU, que é o curso fundamental doutrinário de Umbanda, que eu ministro via EAD pela Hotmart, tá bom? Um dos alunos perguntou sobre a questão de chás e banhos, né, que a gente tem um módulo sobre isso no curso, né, você poderia estar indicando ou recomendando chá juntamente com o seu guia dentro do terreiro de Umbanda, tá bom? Pode ser que tenha terreiros que permitam, né, essas indicações fitoterápicas, né, e aí não sou ninguém para falar nada, mas eu particularmente não recomendo, tá certo? No terreiro mesmo também, que eu sou dirigente espiritual, não é permitido a recomendação de chás e qualquer fitoterápico, tá certo? Vou explicar o porquê. Nós, dentro do terreiro, estamos num espaço religioso, como eu sempre digo, né? A gente está num ambiente sagrado. A gente deixa o profano, passa do portão para dentro, se consagra e fazemos parte daquele ambiente sagrado, um ambiente religioso. Né? Mesmo que eu fosse médico, mesmo que eu fosse terapeuta, não sou, mas se fosse, lá dentro do espaço religioso, eu deixo de ser. Né? Eu não vou exercer minha função profissional lá dentro. Né? Não vou poder indicar remédios, medicações, passar receita, dar atestado, enfim. Né? Tudo que envolve a minha profissão fora do terreiro, lá dentro do espaço religioso, nós somos todos iguais. Né? Somos médiuns, estamos ali à disposição dos guias espirituais e prontos para atender aquelas pessoas que vêm em busca de auxílio. Não é? Então ali eu não posso exercer minha função. Se fosse médico, enfim, terapeuta. É certo? Isso até é crime, né? Você está exercendo medicina de forma ilegal, né? Mesmo sendo fitoterápico. Né? E o chá, muita gente pensa que o chá, assim, não, o chá só faz bem, faz muito bem, né? Tem essa questão que os próprios ancestrais, né, os nossos parentes mais antigos aí, que falam, toma um chazinho, faz isso, faz aquilo, né? A gente vê sempre no aspecto positivo, mas os chás também têm efeitos colaterais. Né? Os chás também podem fazer mal, dependendo da sua situação de saúde. Né? Ou de uma reação alérgica, por exemplo, ou de uma doença que talvez você não possa usar determinados chás.
né? A gente tem uma história, não sei se é verídico ou não, né? Nem vou contar aqui, mas até pesquisei um pouco sobre isso, não consegui encontrar nada assim em fontes externas, né? Pessoas contaram que na região de Campinas, um terreiro, um médium, teria receitado um chá de carquejo para uma pessoa que tinha lúpus, né? E essa pessoa foi parar na UTI. Se foi consequência do chá ou não, não sabemos, né? Porque geralmente as pessoas também tendem a culpar o mais simples, né? Nunca é problema dos remédios químicos, né? É sempre talvez um problema de um chá, de uma erva que você usou, e às vezes acaba colocando a culpa nesse sentido. Enfim, não cabe a mim julgar, nem também me aprofundar nisso, que não vem ao caso. Mas, diante de toda a situação e sabendo que o chá tem sim efeitos colaterais, eu não recomendo essa prática dentro dos terreiros de Umbanda. Né? Se você faz, seu terreiro faz, enfim, continue seguindo, você está frequentando esse terreiro, né? Ou converse com o seu dirigente, com o seu pai de santo, seu sacerdote, para ver, né, e perguntar e questionar sobre isso também, tá bom? Por segurança dos próprios médios, do próprio terreiro, no meu, a gente não faz, tá certo? No que eu trabalho, a gente não faz. Não indica nada, né? Até os banhos, veja bem, até os banhos, eu oriento o corpo mediúnico, quando for receitar banho, né, os guias passarem algum banho, eu sempre falo, pede, né, para o assistente, para a pessoa testar esse banho, né? É um uso externo, né, uma erva que você vai estar lavando o seu corpo de uso externos, mas pode ser que tenha pessoas que tenham reação alérgica a determinada erva. Olha para você ver, né? E já teve casos, já ouvi falar de casos, né? Então eu sempre peço que se for indicado qualquer tipo de banho, que a pessoa teste antes, né? Que a pessoa faça o chá normalmente, né? A infusão, né? Das ervas ali, como se fosse um chá para fazer o banho, né? Ou macera, né? Pode ser macerado também, depende da indicação. Maceração eu acho até melhor, particularmente, né? Para banho. E aí você passa um pouquinho, né? Desse líquido, assim, nas partes mais, deixa eu aqui, ó, assim, na parte mais sensível, né? Aqui no fronte cotovelo, no antebraço aqui, passa um pouquinho, deixa uns minutinhos. Deixa uns minutinhos ali. Se não der nenhuma reação alérgica, faça o banho. Não vai ter problema nenhum. Se der alguma irritação, não faça o banho. Não foi porque é uma entidade espiritual, que foi um médico que te passou, que você é obrigado a fazer o banho. Né? Depois, no próximo trabalho, numa próxima consulta, você vai novamente, faça novamente a consulta com esse médium, com essa entidade, né? Explique a situação para os cambones, que tem certeza que vão te ajudar, e talvez seja indicado uma outra erva, um outro chá, alguma coisa menos agressiva, talvez, para o seu caso de reação alérgica. Tá certo? Então, respondendo a pergunta, espero que tenha respondido, tá bom? Mas qualquer outra dúvida, a gente está à disposição. A gente tem um grupo, né, só para alunos, também dentro do curso fundamental do Trás de Umbanda, e você pode fazer suas perguntas à vontade lá no grupo. Tá bom? Se você ainda não conhece, está vendo esse vídeo fora do nosso curso, né? Esse é um módulo que a gente tem aqui e a gente responde as perguntas dos próprios alunos e transforma em videoaula. Mas se você está vendo fora do CFDU, que é o curso fundamental, Doutrinário de Umbanda, e queira conhecer, vou deixar a descrição aqui embaixo, ou nas laterais, dá uma procurada aqui na página, e você clica no link para conhecer um pouquinho melhor sobre esse curso, que é muito bacana, com valor irrisório, né, que a gente, na verdade, só cobra taxas da plataforma para disponibilizar EAD, né, não é nada, não tem mensalidades, não tem nada, e é excelente para a gente também trocar ideias e aprender juntos, tá bom? Desejo muito axé para vocês, espero ter respondido a pergunta, se caso ficou alguma coisa para trás, peço que refaça a pergunta que a gente faz mais um vídeo aqui, esclarecendo essa dúvida. Gratidão, muito axé. Essa liberdade, que ela de fato, tem muita gente que confunde essa liberdade. Pensa que essa liberdade que demanda nível extremo, não é assim. Né? Não é assim. É uma liberdade religiosa. Então, não é que o vídeo é apelado, você não vai apelar no terreno, não é isso. Não é isso, não é porque os naturais, às vezes, simplesmente enxergam, né? Os plasmas do natural do terreiro nude, que vai ser nude. Isso é extrapolação, isso é idiotice, falando português claro. Né? E pior que isso existe. Isso existe. Infelizmente existe. Então a gente tem um problema no quanto que chama diferença de linguagem. O erro de linguagem, porque cada um, através do que entende, implanta e acontece isso.
E aí o que acontece? O que a gente vem fazendo hoje, desmistificando a religião, as mídias, os livros, é tentar justamente acabar com esse tipo de linguagem, para que todo mundo, independente da vertente, tenha uma base fundamental. Que cada um de vocês que estão aqui, acredito que como bandistas, porque estão aqui aprendendo Umbanda, plante essa semente, divulguem e tenham argumento, né, que é o mais importante, né? Porque quando a gente não tem argumento, a gente não tem conhecimento, a gente não consegue nem explicar a nossa religião para uma pessoa que quer saber. E lá fora, tá cheio de gente que não sabe o que é Umbanda. Porque muita gente ainda pensa que é uma Umbanda. Muita gente ainda pensa que é coisa ruim, que é amarração, que é essas coisas. Porque há uma confusão, há um erro de linguagem. Porque a pessoa às vezes vai para o terreiro e lá no terreiro faz. Entendeu? Ah, mas eu fui lá e não fez uma amarração para mim de amor. Ah, prometeu trazer meu namorado em 3 dias. Ah, falou que se eu desse um tanto de dinheiro lá, ia comprar os material e ia melhorar minha vida financeira. Isso não é. Por causa do erro de linguagem, a pessoa fala que é. Ah, mas tem um terreno que não. Ele faz. Ele faz. Não está no meu jogo, não estou julgando, só estou dando exemplos do que ela fala e que a gente precisa corrigir como humanista. A gente precisa corrigir isso, a gente tem o dever de corrigir isso. E a gente só corrige isso com argumento, com conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento é libertador. E você fala com firmeza. Estava conversando com o irmão aqui no começo. Quando você tem conhecimento, você fala sem medo de errar, você fala sem medo de estar errado. E você tem conhecimento para falar. Então, gente, é isso. O conhecimento vem para nos amparar aqui nessas situações externas e internas do terreiro, como humanistas. Então, a Umbanda, ela tem data de fundação. Para quem não sabe, e o que sabe, dia 15 de novembro de 1908. Ela foi fundada por um jovem de 17 anos de idade, chamado Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio estava prestes a entrar na Marinha. Ele estava prestes a entrar na Marinha. E com 17 anos de idade, ele começou com o que a gente chama de doença xamânica, ou mediunidade mal trabalhada, que o pessoal fala por aí. Né? Ele tinha dons mediúnicos e não sabia quem poderia ajudar, e nem ele sabia que era um mediúnico. As pessoas estavam considerando ele como louco, como possuído e coisas do tipo. Porque muitas vezes nesses ataques que dava o Zé, ele falava como um velho. Que na verdade ele era muito velho. Era o pai do mundo. Já estava se manifestando dele, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Lá em 1908, a realidade era diferente. A gente tem que ter essa noção, né? Nosso contexto hoje é totalmente diferente do de 1908. Tinha muito preconceito. Se hoje tem, imagina lá. A igreja católica era fortíssima. Tinha uma influência fortíssima, ainda tem. Né? Mas naquela época era muito maior. Né? E a família ficou meio desesperada, ficou meio sem saber o que fazer. Começaram a levar o Zé na bezedeira, começaram a levar o Zé na igreja, começaram a levar o Zé para tudo quanto é lado. Fez uma sessão de exorcismo, não resolveu o problema. Até que um vizinho indicou, falou, leva o Zé na Federação Espírita de Niterói, isso no Rio de Janeiro. Levaram o Zé na federação, que estava usando a sede emprestada, que era a Casa Espírita Santo Agostinho. Estava usando de empréstimo, porque estavam sem sede a Federação Espírita de Niterói. Mas era na federação, o pessoal que estava lá dentro pertencia à Federação Espírita de Niterói. E levaram o Zé lá. E o Zé, chegando lá, já começa a irradiar, né? Acabou com as 7 encruzilhadas. E automaticamente ele viu aquela mesa branca que é assim, né? Os kardecistas todo mundo conhece. Kardecistas, todo mundo conhece, não. Quem não é vivo conhece, tem uma mesa, geralmente uma toalha branca,
várias cadeiras, e aí se faz a sessão. Água, né, para fluidificar. E automaticamente, Zélio se levanta e fala: aqui está faltando uma flor. Estava muito vazia aquela mesa. Não estava contente, não tinha nenhum elemento, não tinha nada da natureza. Né? Mas tinha a vida do plano espiritual também, aguçando ele. Né? Ele foi até no jardim, pegou uma flor e colocou. E eu tenho certeza absoluta que ele colocou essa flor no jarro de frutificar água. Porque não tinha outro lugar para ele colocou. Né? Acho que ele pegou aquela jarra que eles colocam lá para frutificar água e deve ter colocado lá dentro. Né? E já contrariou já as regras, né? O pessoal do espiritismo era firme, hein? Para vocês terem ideia, o pessoal do espiritismo naquela época, nas sessões, eles precisavam ter um psicógrafo, um auditivo e um vidente, para confirmar as incorporações, para confirmar os transes. Se os três não confirmassem, era fraude. Era fraude. Então ele foi repreendido naquele momento, só que automaticamente se manifesta o espírito. Quando se manifesta o espírito em Zélio, o vidente já viu. O vidente viu, já reconheceu e já automaticamente perguntou: qual o seu nome, meu irmão? Só que o que aconteceu, na hora que se manifesta a boca das 7 encruzilhadas, os outros médicos na mesa começaram a incorporar para dentro dela, acabou. E aí o que acontece? Show daqui, vocês são espíritos inferiores, vocês não podem estar aqui. Era assim. Só se manifestava na mesa branca espíritos cultos, autores, intelectos, qualquer coisa diferente, tinha vez. Vai embora que é como outro lugar. Era assim, infelizmente. E aí, acabou o 7 encruzilhadas, virou para aquele vidente e falou assim: você quer um nome? Ele não queria dar um nome, não interessado. Não interessa. Por isso que até hoje tem muita gente que fica preocupada com a identidade, esquece isso, gente. Não importa para eles que não quer. É que a gente quer saber, a gente tem curiosidade. Mas isso pouco importa. O Espírito vai ajudar, isso vale. Vai ajudar. Mas se você quer um nome, que seja caboclo das 7 encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. Aí entra o mistério do 7, né? O mistério do 7 na moda, que é. A gente tem 7 em tudo, né? 7 linhas, e por aí vai. E o 7 representa o todo na moda. Tá? Então, todas as entidades que levam o nome 7 é ligado com o Oxalá. E o Oxalá representa o todo, dentro da Umbanda. Depois a gente vai falar disso mais para frente na hora que a gente vai falar de teogonia. Então, você disse essa frase que ficou marcada na história da fundação da Umbanda. E o vidente olha para ele e diz: mas eu vejo que o senhor tem trajes de freio, trajes de padre. Por que dá esse nome de homem simples? E aí estava os resquícios da reencarnação passada. Quem não sabe, acabou com as 7 encruzilhadas, foi Frei Gabriel Malagrida, homem encarnado na outra vida dele aqui na Terra. E ele tinha nome de muitos, o Frei. Ele veio para ajudar o Brasil na colonização, né, para evangelizar os índios e os negros. Só que ele fazia previsões. E ele previu o terremoto de Lisboa naquela época. Quando ele fez a previsão do terremoto de Lisboa, a Inquisição veio e matou o coitadinho. E no plano espiritual ele alcançou um nível, alcançou um grau, e foi responsável por trazer a religião do mundo na Terra. E foi o primeiro caboclo a incorporar no Zélio, nesse dia, na Federação Espírita de Niterói. Então, mas ela foi questionada, inclusive, né? Os dirigentes da mesa questionaram: mas você julga que alguém vai assistir os seus cultos, a sua religião? Ele disse uma frase que também foi marcada, que está lá, não sei se eu vou falar certinho aqui, mas ele falou assim: eu vou colocar uma condessa em cada colina que vai divulgar a religião. Como isso foi feito? Não sei, só que no dia 16 de novembro estava lotado a casa do Zélio. O Floriano deixou o número 3 de São Gonçalo. E aconteceu curas, aconteceu milagres naquele dia. Que o plano espiritual estava lá para mostrar que era fato, que era verdade. Uma nova religião estava sendo implantada na Terra. Então, a Umbanda é uma religião brasileira, fundada no Brasil por um brasileiro. E por ser religião, pratica única e exclusivamente o bem. Porque a religião ninguém não pratica mal. Ser uma religião, pratica única e exclusivamente o bem. Qualquer coisa diferente disso não é Umbanda. É isso que a gente tem que quebrar fora. Os bem vão fazer um trabalho negativo e falar que não é. E na fundação, nesse dia 16, onde houve curas, pessoas saindo andando, pessoas que tinham problemas de
paralisia, etc., foram curados aquele dia, várias pessoas da Federação Espírita de Niterói foram lá também, acompanhar e para ver se de fato ia acontecer. E alguns desses ficaram, posteriormente, mas que viram aquilo lá, eles abandonaram o kardecismo e passaram a ser umbandistas. E a Umbanda não teve nome de Umbanda de cara. A gente fala, logicamente, toda vez que a gente também foi fundar uma Umbanda, porque é muito mais fácil, mais claro, né? De cara, chamava Alabanda. Alabanda. E depois de um tempo chamou Alumbanda. Alumbanda. E depois se popularizou como Umbanda. E hoje a gente tem, né, algumas palavras, ou algumas formas de explicar o que é Umbanda. A gente não tem um Umbanda de verdade, mesmo só não desencarnar. É difícil. É difícil ter um Umbanda. Porque ela é muito complexa, no sentido teórico. Apesar de ser uma religião simples. E deve ser simples. Deve ser simples. A gente não precisa trazer para o terreiro a complexidade do candomblé, por exemplo, para falar que o terreiro é forte. De forma alguma. A Umbanda tem que ser simples. E é simples. E dali para frente começou a acontecer. Aí foram aparecendo os elementos. Aparece o Pai Antônio, que era o preto velho que estava procurando ele antes. Incorpora. Tem uma pessoa que falou assim: o senhor sente saudade de alguma coisa quando o senhor estava encarnado? Porque ele tinha sido escravo de fato, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê muito preto velho no terreiro que nas últimas encarnações não foram livres e que menos delas, que fazem parte da habilidade falante, né? E Pai Antônio tinha falado: Pai Antônio tem um mito que deixou no topo, manda o moleque buscar. Ele falou desse jeito. Aí aparece o primeiro elemento do trabalho da Umbanda, que é o cachimbo do preto velho, que se usa para defumar o terreiro, não se usa para fumar. Médium, entidade, fuma, defuma. É diferente uma coisa da outra. Então, se vê médium tragando, é o médium. Ele só lá fora aquela fumaça para não ficar passando pela latinha aqui, defumação do terreiro direto. Então, o elemento fumo, o elemento erva, seja da forma que for usado no terreiro, é para defumar. É para usar a essência das ervas, usar a magia das ervas dentro do ambiente de trabalho. Para não ficar passando do rio da hora. Aí aparece o primeiro elemento. Aí o dono pede o cachimbo. E foram vindo os elementos do trabalho, foram vindo, surgindo. E até hoje, pela nossa comunidade atende, são autênticos ao ritual inicial que foi fundado. Eles mantêm a origem da fundação como história. E muita gente não sabe como é que é. Está totalmente diferente hoje, né? Porque o contexto da época era outro. E o próprio Pai Antônio canta uma musiquinha que tem muito a ver com essa outra hoje, né? Que ele cantava um outro refrão mais ou menos assim. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Dá pra cantar hoje, normal. Nem eu sei, ninguém sabe o que é Umbanda de fato. Umbanda é um mistério ainda a ser desvendado. Quando a gente encarnar, quem sabe. Ouvir, né? O Rubens deixou muita coisa, muito material, mas falar de fato que é Umbanda, entender isso é difícil, que é complexo. Quando a gente começa a falar de teogonia, falar de orixá, falar de energias universais e cósmicas, a gente está falando de física quântica. Então o negócio é. Quando o Alexandre Comino fala que a Umbanda é uma religião do futuro, ele tem verdade, ele tem razão. Ele tem razão. É uma religião para o futuro de fato, é que a gente não entende ainda. A gente está caminhando para o entendimento. Porque a religião também é nova. Se a gente pegar 1900 para cá, está 108 anos, né? Então, mas perto de outras religiões, uma religião nova, novíssima. Tem muito que vir ainda. Muito material, muita coisa para a gente absorver ainda. Nesse contexto aqui, que é Umbanda, que não é. Umbanda está no meio para mim, que é a nossa verdade para nós. A religião, o Espírito se manifesta para a prática do amor. Está certo a frase? Não? Acho que não. Aí só falar assim, para a prática da caridade. Até o cara que trabalha lá no centro da nossa propriedade falou isso que o Alexandre comeu numa entrevista há pouco tempo agora. Ele falou assim: não, é a manifestação do Espírito para
Ele falava para a caridade. Aí ele falou assim, não, para a prática da caridade. E aí veio os estudiosos mais novos agora e falaram assim, para a prática do amor. Porque caridade, a gente não sabe o que é. Então a gente tem a mínima noção do que é caridade. Caridade não é uma vez bola. Isso aí, caridade não é. Caridade é você dar vida para uma pessoa. Caridade é muito maior do que a gente faz no terreiro. Então, para a prática do amor, encaixa melhor. Porque todos nós temos no terreiro com amor. Eu venho com amor no terreiro, quem vem com amor no terreiro. E você está praticando o seu amor. Caridade é difícil. Caridade é muito difícil. Caridade é muito difícil. A começo a gente não podia relegar ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. Nem na assistência, nem na corrente. Se a gente for o escritório do cara que precisa de desenvolvimento, a gente tem uma corrente. E aí a gente faz. Caridade é difícil. Então, é uma coisa que a gente tem muito que aprender, muito que evoluir para prestar caridade. Outra coisa comum de se ver, humanizar, uma mania que os humanos têm de humanizar Deus, humanizar os orixás. Fica fácil para a gente entender. Fica fácil para a gente entender. É difícil, né? É muito mais fácil você imaginar Deus lá no minuto, né? Porque a gente se tem mais inteligência, né? É muito mais fácil. Porque a gente imaginar Deus como uma energia que a gente não consegue saber o que é essa energia. Então, é muito duas vezes de nós. Os orixás. A gente vê as imagens, os orixás são humanos. Nós somos percebendo. Nós somos católicos aí, para os orixás. Se Deus quiser, a gente vai ver os orixás aí também. É muito bom, né? A gente colocar nessa igreja para as pessoas saberem. Mas ele está atrás do dinheiro, nossa, ele está à frente, tem dois orixás. Os orixás são humanos. Eles não são humanos. Os orixás não são humanos. A encarnação são muito flutuantes, são energias, são exteriorizações divinas. Quando Deus exteriorizou a fé, a gente fala quando usando o Deus que faz. A gente usa muito quando exteriorizou a fé, a gente pensa no Shabá. O tempo, a gente pensa no Budan. São nomes das energias exteriorizadas de Deus, é isso que são os orixás. Não são gente, não são humanos. Só que ele veio lá na África, um monte de lendinha, para que eles entendessem naquela época o que era. Você chamou, tinha 3 mulheres, não sei o que, 9 filhos. Isso era os cruzamentos dessas energias. Só que eles explicavam num contexto humano, de lenda, de mito, para que ele povo entendesse o verdadeiro significado. E era muito difícil a gente chegar lá, é uma energia suprema do universo, e quando não tinha absolutamente nada que foi criado no universo, ele começou a externalizar as energias universais e cósmicas, que foi dando origem ao universo. Como é que você fala isso? E aí surgiu a força da fé, aí surgiu a força do conhecimento, a força da justiça divina, a força da geração que tudo fosse criado. O todo, vazio, que foi preenchido pelo todo. Quando a gente fala de vazio, foi Exu. Tem um nome, força do vazio é Exu, orixá é Exu. A gente fala assim, não é humano, não é pessoa. Energia divina. Tem algumas do interior divino e algumas do exterior divino. Salve suas forças! Hoje estou aqui para falar que uma minhoca cria um minhocário. E o que é isso?
Axé, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao meu canal, Umbanda Sem Mistérios. Para você que não me conhece, meu nome é Pedro Scarabello, sou sacerdote umbandista e médium de Umbanda ativo desde 1993. Atualmente moro na cidade de São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo. E hoje estou aqui para dar essa dica para você, dar essa dica para vocês que estão assistindo o vídeo, que uma minhoca cria um minhocário. Mas que raio de frase que é essa? Onde eu escutei isso? Pois é. Pouco tempo atrás, ouvi um guardião, um Exu, numa gira de Umbanda, dentro do terreiro do qual faço parte, em instrução a uma consulente, e achei muito interessante, resolvi trazer isso para todo mundo ouvir e degustar essa boa história aí desse grande guardião do qual me assiste e do qual tenho muito contato desde o início da minha jornada mediúnica. Então, ele disse o seguinte, ele disse, uma minhoca cria um minhocário. E a gente ficou pensando, né, qual o significado dessa frase, o que ele queria dizer com isso para nós e para aquela consulente. Depois ele foi explicar, com o tempo do diálogo, ele foi explicando o que era isso, o que significava. E ele estava querendo dizer que, na verdade, nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala dentro do terreiro. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala para o nosso irmão, para o nosso companheiro, para o nosso consulente, enfim, dentro do espaço sagrado. A gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento às situações que ocorrem. Geralmente, onde tem mais de uma pessoa, existe um conflito de pensamentos, né? Uma pessoa pensa de uma forma, uma outra pessoa pensa de uma outra forma, porém, dentro de um padrão, dentro de um terreiro, de um espaço sagrado, existe também a liturgia, a ritualística desenvolvida e a particularidade daquele terreiro. Então, isso deve ser respeitado sempre. O terreiro não deve se adaptar à pessoa que está buscando essa religião ou buscando este terreiro. A pessoa que está buscando é que tem que se adaptar às regras e à liturgia dos trabalhos desenvolvidos no terreiro do qual ela está participando, ou foi conhecer, ou está fazendo desenvolvimento, ou está participando da corrente. Diante disso, o guardião citou essa frase justamente para a gente ter cuidado, prestar mais atenção, ouvir mais e às vezes falar menos, ou falar com exatidão, com certeza, né? E como a gente fala com certeza e com exatidão? Só através dos estudos, através do conhecimento. E isso a gente vai adquirindo aos poucos. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de literaturas de Umbanda, temos cursos de Umbanda, cursos presenciais, cursos online, formato EAD, teologia, sacerdócio, cursos extras, enfim, cursos para iniciantes. Então tem cursos e livros de monte por aí para a gente estudar, basta querer e correr atrás. Fora isso, também temos o próprio terreiro, do qual geralmente também aplica os cursos, os conhecimentos, ou as pessoas e os médios mais velhos, que já têm uma certa experiência, ou que já passaram também por esse processo de leitura, de cursos, e ainda estão estudando, né? Porque a gente nunca para de estudar, na verdade. O estudo é infinito e sempre tem coisa nova para a gente ir atualizando aí. Mas qual a importância dessa frase no sentido final e resumindo a história? Se eu falo uma besteira, ou se eu falo algo para o meu vizinho de corrente, ou para um consulente, ou para quem quer que seja dentro de um espaço sagrado, dentro desse contexto espiritual, dentro de um terreiro, o que acontece? Essa pessoa não vai entender. Muitas vezes, se eu não tenho certeza do que eu estou falando, vai criar uma confusão mental na cabeça dessa pessoa, e isso ele quis dizer que se chama de minhoca. Então ali foi implantada uma minhoquinha na cabeça dessa pessoa, e o que acontece? Essa pessoa vai ficar matutando, quem falou não vai saber explicar, e geralmente essa minhoca vai virar um minhocário, vai virar várias minhocas na cabeça da pessoa. E o pior de tudo, essa pessoa que está com o minhocário na cabeça, muitas vezes ela vai disseminar isso para outras pessoas, ou para os seus vizinhos de corrente, ou para o consulente, e isso é muito ruim. Não é? Haja em vista que uma minhoca cria um minhocário, vai ficar muitas cabeças ali cheio de minhocas, não é? E esse conflito vai se disseminando para dentro do terreiro, onde vai se gerar fofocas, intrigas, vaidade, orgulho, ego, enfim, todas as negatividades do qual já existem dentro de cada um de nós, que a gente chama de sombra, né? As nossas sombras vão tomando força e isso vai gerando um ambiente muito ruim no espaço sagrado. Esse Exu, esse guardião, disse isso justamente com esse sentido, a gente evitar esse tipo de situação ao máximo. Quando a gente for falar alguma coisa para algum irmão, uma coisa para algum consulente, falar com certeza, falar com prioridade, falar com responsabilidade, para que não haja essa criação de minhocas na cabeça. E outra coisa também que ele citou, que muitas vezes é um problema nesse sentido, e eu acho isso ainda mais importante do que essa situação anterior, é a vitimização. Muitas vezes quando a pessoa chega no terreiro, né, ou é um novo médium ali começando aquela jornada mediúnica, ela vem muito vitimizada, ela vem muito com autoestima baixa, muitas vezes com muitos problemas e sem resposta para suas perguntas. E essa vitimização, ela acaba gerando isso também, né? Essa pessoa quer chamar atenção de alguma forma, ela se vitimiza demais,
né, se vitimiza com os seus irmãos de corrente, né, seus vizinhos, eu gosto de falar vizinhos de corrente, pessoas mais próximas ali, e essa vitimização, as pessoas vão se comovendo com isso e também vão criando minhocas na cabeça, onde que vai gerar conflitos internos, vai gerar milindres, muitas vezes, e desses milindres até saídas da corrente, pessoas insatisfeitas. Por quê? É muito mais fácil para o ser humano, muitas vezes, culpar outra pessoa do que enxergar a própria sombra. É muito difícil a gente olhar no espelho e ver a nossa própria sombra, ver nossas próprias falhas. E, geralmente, as respostas estão dentro de nós mesmos. A gente tem que pensar que o universo é como se fosse um espelho. O universo ele reflete tudo aquilo que a gente emite. Então, se a gente está numa fase complicada, muitas vezes a gente tem que se render a essa ajuda, querer receber essa ajuda, esse auxílio, buscar conhecimento, buscar essas situações de alívio, porém com responsabilidade e sabedoria, para que a gente não entre dentro de uma vitimização e dentro dessa vitimização a gente dissemine isso para os nossos irmãos. Isso é muito importante. Quando a gente tem essa força, essa perna mais firme, e quando a gente está de fato buscando algo para a nossa melhora e para a nossa evolução, tanto individual quanto coletiva, a gente consegue ter uma firmeza maior e o terreiro também se mantém mais firme, se livrando desses problemas ou dessas vitimizações ou dessas chamadas de atenção, entre aspas, com esses irmãos que estão mais suscetíveis a essas vibrações, a esses pensamentos negativos. Então a dica é essa, meus irmãos, fazer um vídeo rápido aqui, para a gente ir trocando essas ideias, trocando essas dicas. Vou pedir aí para o pessoal deixar comentários aqui embaixo, para a gente trocar figurinhas mesmo sobre o assunto, que acho que a religião também precisa muito disso, precisa de diálogo, precisa de abertura. A gente muitas vezes se fecha muito em um quadradinho e a gente não se abre a essas informações de uma forma mais aberta, uma forma mais responsável, uma forma mais de um diálogo mais saudável. Então comentem aí, quem não curtiu o canal, curte o canal aí, dá um like no vídeo, compartilhem, divulguem, né, para ajudar nosso trabalho aí, e vamos fazendo essas dicas aí com histórias, com fatos que ocorreram na nossa vida mediúnica, na minha e de outras pessoas também que passaram por minha vida, de outros terreiros que já passei também, com experiências práticas mesmo, mas o intuito do nosso canal é esse, Umbanda Sem Mistérios, desmistificar esses dogmas, esses mitos que circulam em torno da religião, através de fatos e histórias mesmo, e de dicas, né, que os próprios guias espirituais ou mestres de Umbanda também passam pra gente. Então esse é o intuito do canal, esse é o intuito do vídeo. Divulguem aí e até o próximo vídeo. O céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Axé Umbandistas, meu nome é Pedro Scarabella, sou sacerdote umbandista e hoje falar um pouquinho para vocês sobre oferendas e descarrego na Umbanda. A Umbanda é uma religião mágica, portanto utiliza elementos naturais, elementos para a sua magia dentro da religião. Então os orixás têm os seus domínios, onde muitas vezes os umbandistas utilizam esses domínios para realizar suas oferendas. O fato é que nós, umbandistas, temos que ter consciência ambiental, não é verdade? É muito bonito, é muito lindo fazer oferendas para os orixás, agradar as divindades através da magia, através da oferenda. Porém, esta consciência ambiental é muito importante, de extrema importância nos dias de hoje. A natureza, a mãe natureza, em um momento complicado no mundo, né, onde uma desestrutura ambiental vem ocorrendo, com poluição, degradação da natureza, temos consequências por causa disso, furacões, tempestades, enchentes, então temos várias complicações pela degradação da natureza. Então nós, umbandistas, temos que ter esta consciência de não sujar, de não jogar, não deixar lixo na casa dos nossos queridos orixás. Fato, não é verdade? A casa é o domínio dos nossos orixás. Oxum, cachoeira, Oxalá as montanhas, pedreira Xangô, e por aí vai. Né, os rios, os mares, próprias encruzilhadas, né, muitas vezes os umbandistas utilizam as encruzilhadas, estradas de terra, porteiras. Vai fazer oferenda? Vai fazer a entrega? Vai fazer o agrado para a sua divindade, para a sua força, no domínio? Faça, sem problema algum, mas utilize os elementos corretos. Na natureza não é necessário utilizar um alguidar, por exemplo. O alguidar deixou de ser natural, é feito de barro, sim, mas já não é mais um elemento natural. E demora centenas e centenas de anos para dissolver na natureza. O copo plástico demora anos para dissolver na natureza. Uma garrafa PET leva até 400 anos para derreter na natureza. Uma bituca de cigarro demora 5 anos para dissolver na natureza. Então, meus irmãos, vamos procurar fazer as nossas oferendas de forma consciente para não degradar a natureza, casa dos nossos orixás. Seria sábio deixar lixo na casa dos nossos orixás? Lixo? Está impressionado com a palavra? É isso mesmo, meus irmãos. Após a oferenda feita
de 30 a 40 minutos, as velas se queimaram, essa oferenda já pode ser levantada, pode ser jogada os restos no lixo, ou se for deixar alguma coisa, como essa oferenda deixar por mais tempo, que use os elementos biodegradáveis, frutas, flores. Esses sim derretem na natureza e vão virar adubo, mas algumas coisas não são. A cera da vela, a parafina, bituca de cigarro, bituca de charuto, isso não vai derreter na natureza de forma rápida. Então, meus irmãos, consciência, oferenda feita com responsabilidade, vai dar certo, vai na fé, vai na confiança, que os orixás vão adorar a sua oferenda, a sua entrega, mas com consciência, sem deixar o lixo para trás. É isso aí, meus irmãos. E outra coisa que eu queria também fazer um adendo, aproveitando esse vídeo, já tive várias experiências em vários terreiros aqui na minha região, e eu tenho visto, né, muitos terreiros também fazer aquele descarrego do trabalho, né, que é o resto de bituca de charuto, vela, parafina, tudo que sobra, né, os restos do trabalho, das giras que são realizadas nos terreiros, e ao final esses elementos são recolhidos, muitas vezes embrulhados em um jornal, ou até mesmo em sacolas plásticas, e são descarregados no rio ou em água corrente. Meus irmãos, isso é um erro grave e um erro para a Mãe Natureza, um erro para os domínios dos nossos orixás das águas, estão tendo suas casas poluídas, não é verdade? Então é hora de pôr a mão na consciência, é hora de fazer esses descarregos de forma consciente e jogar o lixo no lixo. A magia foi feita, a oferenda foi feita, o ritual foi feito, a magia foi feita, terminou, lixo, meus irmãos. Lixo no lixo. E vamos deixar de sujar as casas, os domínios dos nossos orixás. Essa é a dica do meu vídeo de hoje. Oferendas com consciência ambiental. Essa é a dica de hoje, para que não sujem, para que não deixem lixo na casa dos nossos amados orixás. Nossas divindades na Umbanda. Um saravá a todos os irmãos. Gratidão, axé, paz e luz. Axé, seja bem-vindo! Aqui neste vídeo eu vou falar sobre a menstruação. Mulher menstruada pode trabalhar na Umbanda? Já de cara, eu posso afirmar que sim, a mulher pode trabalhar na Umbanda menstruada, desde que os seus sintomas do período menstrual não a afetem. Tem mulheres que lidam melhor com isso, tem mulheres que lidam pior. Mulheres que conseguem fazer tudo e mulheres que não conseguem muitas vezes fazer, né? Pelas cólicas, pela crise de TPM, enfim. Se a mulher tiver com muita dor, com cólica, é ideal que ela fique em casa, que descanse, que tome seus remédios, melhore e depois sim retorne ao terreiro. Se tem uma crise de TPM muito forte, né, que não tolera nada, que é complicado, então melhor que fique em casa. Mas pelo fato material, pelo fato biológico da coisa, não pelo fato espiritual. Porque tem muito mito em torno disso. Umas questões antigas, antiquadas, que falam que o sangue menstrual atrai obsessores, que o sangue menstrual deixa a mulher com o corpo aberto. Enfim, sabe? Isso é mito. Isso é mito. Não tem lógica, nem provas, nem espirituais, nem científicas enquanto a isso. Não tem, entendeu? Isso, porque se o sangue é o problema, nós somos uma bola de sangue. Todos nós somos. O sangue circula no nosso corpo, independente de ele estar fora ou dentro, é sangue. É uma questão de lógica, sabe? A gente ter raciocínio lógico em relação às coisas que são ditas em relação à Umbanda. A Umbanda deve ser uma religião que não tem mitos, que não tem dogmas. Respeito, logicamente respeito, se no seu terreiro é proibido, que tem essas crendices antigas, eu respeito, não tem problema. E digo a todos aqui que respeite seu sacerdote, respeite seu terreiro. Se há essa regra, se há essa situação, respeite. Se você está frequentando esse terreiro, respeite porque você está lá. Você tem que respeitar as regras, respeitar o que foi dito, o que é de regra na casa. Né? Mas assim, de uma forma geral e de uma forma lógica, isso é mito. Isso é mito. Né? O que impede a mulher de trabalhar no período menstrual é justamente seus sintomas materiais. Tem condições? A própria mulher tem que se avaliar. Ela tem que ali parar, refletir, estou em condições, não estou em condições, eu vou lá e vou conseguir ajudar ou eu vou atrapalhar?
Essa é a questão. A própria mulher fazendo essas perguntas para ela mesma vai responder em seu interior. Tem condições de ajudar sem atrapalhar, vai pro terreiro. Ou não tem condições, vai lá e vai acabar atrapalhando, então melhor que fique em casa, tome seu remédio, né? Se cuide e depois volte pro terreiro, sem problema nenhum. Mas se tiver condições, nada impede da mulher trabalhar no terreiro da Umbanda no período menstrual. Tá certo? Então, espero ter esclarecido essa dúvida. Eu vou deixar aqui embaixo também, quem estiver vendo no YouTube, o link, né? Esse vídeo está indo também para dúvidas de alunos do curso fundamental doutrinário de Umbanda, que eu aplico. Então, vou deixar o link aqui embaixo. E se tiver, porventura, mais dúvidas relacionadas a isso ou outras opiniões, posta aqui para a gente também, que a gente vai ter um imenso prazer de fazer novos vídeos e trocar ideias, informações, né? Porque não existe verdade absoluta, isso eu gosto de dizer sempre, não existe verdade absoluta. Isso está dentro de um contexto do qual eu aprendi dentro da teologia da religião, dentro do sacerdócio, com os meus mestres, né? Então a gente sempre tem mestres e hoje a gente é mestre de outras pessoas também e esse ciclo vai girando, né? Então, mas eu gosto de dizer que não existe verdade absoluta, não é porque eu estou dizendo que é uma verdade absoluta, então a gente pode debater e conversar sobre isso, mas numa questão lógica é o meu ponto de vista e é o que eu tenho a dizer sobre isso, tá certo? Então até o próximo vídeo, muito axé! Axé, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui eu gostaria de falar sobre irmandade no terreiro. O seu terreiro tem irmandade? Bom, vamos lá falar de um assunto bacana, né, irmandade, né, no terreiro de Umbanda. É um assunto polêmico também, né, porque leva em consideração a questão de união ou não união de uma corrente, de uma comunidade dentro de um terreiro de Umbanda, né, e muitas vezes tem que se levar em consideração, sim, esse tema, que é dolorido muitas vezes, né, porque a gente muitas vezes não faz a nossa parte de irmão, de fato, né, de companheiro ali, de corrente, de família, né? No meu terreiro mesmo que a gente trabalha, a gente gosta de falar que nem é uma corrente, que é uma família. E famílias, como qualquer família, tem seus pontos altos, seus pontos baixos, tem seus problemas, enfim, mas também tem muita coisa boa que se vivencia junto, que se aprende, né? Situações de erro também, enfim, é assim com todo mundo e é assim em qualquer família, né? Mas e a questão da irmandade? Será que nós fazemos o nosso papel? Será que de fato, dentro desse ambiente religioso, nós atuamos como irmãos? Porque o que eu vejo muitas vezes é nós, médiuns, né, dar mais valor muitas vezes para as pessoas de fora do que para as pessoas de dentro. Esse é um X da questão. Muitas vezes, não, precisa, né, fazer, essas pessoas estão vindo em busca de auxílio, precisa disso, daquilo outro, estende o tapete, e muitas vezes a gente esquece o nosso irmão ali do lado. Será que está o inverso? Será que está invertido essa situação? Será que nós precisamos refletir sobre isso? E inverter novamente a situação? Ou seja, nós precisamos primeiro dar o devido valor, o devido atendimento, e quem mais precisa somos nós que estamos ali nessa irmandade, na corrente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ali as pessoas que vêm na assistência, que vêm na consulência, que também, logicamente, não estou desmerecendo de forma alguma, merecem toda a nossa atenção, merecem todo o nosso amor. Porque a única coisa que eu estou dizendo aqui é que talvez a nossa ordem de prioridade deva ser invertida. A gente olhar primeiro para nós, né? Não é nenhuma questão de egoísmo, não. É uma questão de irmandade mesmo, não é? Ali, porque quem está ali no terreiro é quem faz, é quem limpa, é quem trabalha, é quem comunga de tudo aquilo ali. Então, eu acredito, na minha opinião, que nós devemos justamente inverter essa posição, essa ordem de prioridade. E então dar o devido valor ali a essa família, né, no aspecto familiar mesmo, né? Deixar até essa questão de corrente de lado e dar essa atenção no aspecto familiar, em primeiro lugar,
E depois, sim, aí todo o amor, toda a caridade, para que vocês queiram usar, para os consulentes, para assistência, pessoal que vem em busca de auxílio ali no terreiro. Tá bom? Então, esse é o meu ponto de vista em relação à Irmandade dentro do terreiro de Umbanda. Sem demagogia nenhuma, né? Vim aqui só para falar que eu achei importante relatar, falar sobre isso um pouco, né? Já que a gente ouve pouco e ouve muito o pessoal reclamar disso, né? Quer dizer, muitas vezes somos esquecidos, muitas vezes não temos a devida atenção, mas essa atenção deve ser recíproca entre todos, né? Entre todos os irmãos da corrente da família que ali trabalham no terreiro de Umbanda. Um ajudando o outro, um apoiando o outro, um ensinando o outro. Aquele que sabe mais ensina, aquele que sabe menos aprende. Isso foi dito lá no começo, na fundação da Umbanda, né? Pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, através do Zé de Moraes. E deve servir de exemplo para nós. Muito atual, inclusive. Né? Um exemplo muito atual para todos nós umbandistas aí. Né? Que devemos dar devido amor aí, primeiramente ao terreiro e depois à assistência e consulência. Certo? Então, agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Qualquer opinião, qualquer coisa aí que queira dizer, posta aí pra gente. A gente vai ter o maior prazer de debater, conversar mais sobre esse assunto. Vou deixar os links aqui embaixo também das minhas comunidades, dos meus cursos. Fiquem à vontade aí para conhecer, tá bom? Muito axé no seu coração. Até o próximo vídeo. Bom dia, axé. Hoje eu estou aqui para responder a pergunta da Luciana, que perguntou no grupo sobre eguns na Umbanda, como agir com os eguns no terreiro. E eu resolvi gravar esse vídeo para deixar bem claro e bem esclarecida essa questão, até porque a gente tem muitas vertentes na Umbanda. No meu ponto de vista, veja bem, no meu ponto de vista, Umbanda é uma só, Umbanda é como se fosse a água, e nós, humanos encarnados, nós temos a liberdade de colocar essa água em copos diferentes. Então aí surgem as vertentes de Umbanda. Umas um pouco mais católicas, outra um pouco mais kardecista, outra mais africanista, onde se junta, né? Aí tem as umbandas mistas, que a gente chama de umbandomblé, né? Que é uma junção de fundamentos aí entre o candomblé e a umbanda. Acaba não sendo nenhuma coisa nem outra, porém existe, tá certo? E respeito com todo o meu amor, com todo o meu coração, porque a umbanda é uma religião livre. É uma religião livre onde nós podemos exercer o nosso sagrado de acordo com a nossa verdade. Então, respeito a todos, né? E de coração mesmo, sabe? Acho tudo muito lindo, desde que se faça só o bem, porque a Umbanda é religião e, por ser religião, pratica única e exclusivamente o bem, tá certo? Isso tem que deixar claro e é chave, tá bom? Mas vamos lá. Eguns é uma palavra, um termo que a gente não costuma usar na Umbanda. Vamos aqui separar agora, tá certo? Vamos separar. Umbanda, 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 tá certo? E Candomblé, 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 tá certo? Então vamos separar, vamos deixar o misto de lado nesse momento para explicar essa questão, tá certo? Então, eguns, na Umbanda, a gente não costuma usar esse termo. Por quê? Porque eguns é qualquer espírito ou alma de desencarnados que venha se manifestar. Ou seja, eu posso dizer tranquilamente que um preto velho, um caboclo, todos os espíritos que tiveram uma reencarnação, um processo reencarnatório assim como nós e se manifestam no terreiro, é um egum. Parou para pensar nisso? Então, pela lógica, nós não utilizamos, porque nós manifestamos eguns no terreiro, diferente do candomblé. Então, vamos deixar os mistos de lado, tá certo? O candomblé, tá certo? Ele manifesta orixás no terreiro, que trazem o seu axé através da dança, dos contos cantados. Quem faz a consulta é o pai de santo, através do jogo de búzios, tá certo? E não tem manifestação de entidades, assim como na Umbanda. Candomblé, candomblé, deixando o misto de lado. Se fosse um bandomblé, aí tem essa mistura, onde se confunde muito, né? Principalmente quem está começando, há uma confusão, porque não estudou ainda, não sabem as diferenças, tá certo? Então aí se cria uma confusão, tá certo? Então tem muita gente que frequenta o candomblé que é misto, e tem incorporações de orixás, de guias, enfim, há uma mistura, então aí gera-se uma confusão, e mesma coisa na Umbanda que é mista, gera-se uma confusão, tá certo? Então temos que separar neste momento para entender os fundamentos de cada um deles, tá certo? De cada uma dessas religiões. Então o egum é qualquer espírito ou alma. E muita gente pensa que é um obsessor. Muita gente pensa que é um quiumba.
um espírito negativo, não. É qualquer espírito, qualquer alma que se manifeste. Então, tranquilamente, todos os espíritos guias que tiveram um processo reencarnatório, que se manifesta no terreiro de Umbanda, por exemplo, pode ser chamado de Egum. Olha só. Tá vendo? Diferente de um quiumba, de um obsessor, um espírito zombeteiro, que possa vir se manifestar no terreiro, que eu acredito que foi a pergunta da irmã. Não é? E como, porque no final ela disse na pergunta, como então a gente lidar com isso quando acontece no terreiro? Então a gente está falando de um espírito zombeteiro, a gente está falando do obsessor, a gente está falando de um quiumba, tá certo? O espírito está ali para transtornar aquele momento e, consequentemente, ele foi autorizado a entrar no terreiro. Porque se não for autorizado a entrar no terreiro para um possível tratamento, uma doutrinação, enfim, um encaminhamento pelos próprios guias, inclusive, com o auxílio dos médiuns, não passaria da porta. Não passaria ali daquele aval dos guardiões e das guardiãs. Tá certo? Então, isso eu quero deixar bem claro para vocês. Eguns é qualquer espírito ou alma que se manifeste. Então, na Umbanda a gente não usa porque a gente manifesta esses espíritos. No Candomblé se usa porque não se manifesta. No Candomblé, Candomblé. Tá certo? Tem uma pulseirinha que o pessoal costuma usar na praia, no tornozelo, que tem um búzios ali. Vocês conhecem? Aquilo se chama Contregum. Quase ninguém sabe disso. Só o pessoal que é do Candomblé mesmo, né? Alguns umbandistas que estudaram um pouquinho aí sobre as diferenças vão saber. O pessoal usa por ornamento mesmo, né? Usa sem estar ali consagrado, sem estar cruzado aquele item ali, né? Compra por beleza, né? Para usar mesmo na praia ali. Né? E aquilo ali é o Contregum. Quando ele está consagrado, quando ele está cruzado lá no Candomblé, o que acontece? Esse Contregum, ele é para afastar esses eguns. Porque no Candomblé não se usa, né, essas almas, esses espíritos que já passaram por um processo reencarnatório. Lá se manifesta os naturais dos orixás. Né? Se manifesta, a consulta é com o Pai de Santo, através de jogo de búzios. Tá certo? Então é diferente, são religiões distintas, diferentes. Tá bom? Que às vezes tem essas misturas, que são os umbandas mistas ou os candomblés mistos, né? Que também conhecemos por umbandomblé, por exemplo, né? Um dos nomes carinhosos aí dados a essas umbandas e candomblés mistos aí, repetindo que respeito com todo o meu amor, com todo o meu coração. Né? Então, se você faz parte de uma umbanda ou um candomblé misto dessa forma, aí você tem que se inteirar de toda a regra, de toda a ritualística dentro do seu terreiro, né, para não haver confusões, tá certo? Separar as coisas para não haver essas confusões, tá bom? Então, para vocês verem, né, aquele ornamentinho lá que muita gente usa é um Contregum, olha só. Né? E partindo para a segunda parte da pergunta, então, como a gente lida, né, não com Contregum, tá bom? Lida com obsessores, com quiumbas, com espíritos zombeteiros que, por sua vez, possam entrar ali no terreiro, né, e tentar causar uma desordem. Então, isso aí depende muito dos dirigentes do terreiro, depende muito das regras do terreiro, depende muito do assentamento das firmezas, do processo da gira do terreiro, tá certo? Então, é muito variável, tá certo? Até é difícil eu falar como lidar, porque depende muito de como acontece essa gira, né? Então, lá no terreiro que eu atuo, por exemplo, é muito raro acontecer, muito raro. A gente tem assentamentos, firmezas muito bem assentadas, uma corrente firme, regrada, disciplinada. Quando raramente acontece, né, os dirigentes do terreiro vão lá e, por sua vez, acabam doutrinando ali aquele espírito, orientando, com a ajuda dos guias, encaminhando ele para o seu devido lugar, né, que ele tem que estar naquele momento espiritualmente, porque se foi autorizado, ele está no momento de acordar, né, no momento de despertar espiritual ali, para continuar a sua evolução. Não é? Então, depende muito do terreiro, das regras, da ritualística de cada um, tá bom? Então é isso, tá certo? Gratidão, espero que vocês tenham entendido, né? Todo o meu respeito a todas as umbandas, a todos os candomblés, acho lindo, maravilhoso, desde que esteja no contexto da prática do bem e do amor ao próximo. Gratidão, tenham um bom dia, axé, e qualquer dúvida, estou à disposição.